Você vai implorar por misericórdia, disse o duque no altar. Ela sorriu. Eu nunca implorei por nada. A capela cheirava a cera queimada e a algo mais antigo. Eudora Vallecroft contava as colunas para não pensar no homem ao seu lado. Eram 9. Ela contou 3 vezes. Quando o duque inclinou-se sobre ela, contou pela 4ª. Você vai implorar por misericórdia, ele murmurou contra a renda do véu. A voz era tão baixa que apenas ela ouviu, e tão exata que parecia ensaiada. Eudora não tremeu. Ela tinha 24 anos, um pai endividado, 3 irmãs sem dote e o orgulho de uma família que já fora rica demais para esquecer como se carrega a cabeça. Ergueu os olhos. Eles eram verdes e estavam secos. Eu nunca implorei por nada, respondeu sorrindo. Foi um sorriso pequeno, sem dentes, do tipo que se prepara diante de um espelho antes de uma batalha. O duque Alaric Thornhaven prendeu a respiração por uma fração de segundo. Quem estivesse muito perto teria notado. Mas ninguém estava muito perto. A capela de Penhalicon Way estava quase vazia, conforme o duque havia exigido. 2 primos do lado dele, o pai e a tia dela. O vigário, um homem magro chamado Sr. Caradoc, com a sobrepeliz amarelada pelo tempo. Os bancos vazios cheiravam a verniz velho. Alaric deslizou a aliança até a base do dedo dela. Foi devagar, devagar demais. Eudora sentiu o metal frio contra a pele e pensou, sem nenhuma poesia, que ele estava tentando intimidá-la. Ela inclinou levemente a cabeça e estendeu a outra mão, esperando. Onde está a sua aliança, excelência? O vigário tossiu. O duque entregou o 2º anel. Eudora o colocou no dedo dele com firmeza, sem hesitar. Quando seus dedos tocaram a palma dele, sentiu que a mão tremia, apenas um pouco, apenas o suficiente para perceber. O ar do lado de fora era úmido e cinzento. As gaivotas gritavam sobre as falésias. Os cavalos negros da carruagem batiam os cascos contra a pedra, impacientes. Eudora despediu-se do pai sem chorar. Sua tia chorou por ela. O conde Vallecroft beijou a testa da filha, murmurou algo que ela fingiu ouvir e voltou-se para a tia como quem desliga uma vela. A carruagem partiu. Eudora não olhou para trás. Blackmere Hollow ficava a 2 horas pela estrada das falésias. As rodas batiam contra os sulcos da pedra e cada solavanco fazia o silêncio dentro da carruagem parecer mais espesso. Eudora examinava o marido pelo canto do olho. Ele era mais alto do que ela esperara, mais magro também. A cicatriz que descia da têmpora até a maçã do rosto era fina, antiga e parecia mais um traço de caneta do que uma ferida. Os punhos do casaco estavam impecáveis. As botas tinham sido recém-engraxadas, mas a sola direita era ligeiramente mais gasta que a esquerda, como se ele apoiasse o peso de um lado só. O senhor está me observando, disse Alaric, sem virar a cabeça. O senhor disse que eu iria implorar. Estou tentando entender de que maneira. Ele olhou para ela então. Os olhos eram cinzentos como pedra molhada. Você é mais teimosa do que me prometeram. E o senhor é exatamente o que me prometeram, ela respondeu. Devo me sentir aliviada? Você deveria se sentir avisada. Eu já fui avisada por todo mundo entre Cumberland e a costa. Resta saber se o aviso era sobre o senhor ou para o senhor. O canto da boca dele moveu-se. Não foi um sorriso. Foi mais o esboço de uma intenção que ele logo abandonou. A propriedade surgiu entre os pinheiros como um animal grande adormecido. 4 andares de pedra escura. Janelas estreitas. Uma estátua no pátio com uma espada já gasta pelo tempo. No alto da escadaria, uma mulher de cabelos brancos esperava. Atrás dela, criados perfilados em 2 fileiras silenciosas. Nenhum sorriso. Nem mesmo o aprendido sorriso forçado dos criados de boa formação. Senhora Mowbray, disse Alaric, esta é a duquesa. Mostra os aposentos a ela.
Foi tudo. Ele atravessou o saguão e desapareceu por um corredor lateral antes que Eudora pudesse responder. A senhora Mowbray tinha as mãos secas e a expressão de quem havia aprendido a não comentar nada. Conduziu Eudora pela ala leste. Um corredor longo, tapetes apagados, um cheiro de cera derretida e de algo mais úmido por baixo, talvez musgo, talvez o mar. Os seus aposentos, milady. O fogo já está aceso. Bessamy é a sua criada de quarto. Ela traz a água quente às 6. E o Duque? O Duque janta às 8, milady, no salão pequeno. Ele não gosta que alguém se atrase. E se eu me atrasar? A senhora Mowbray hesitou. Foi um momento curto, mas Eudora o registrou. Eu sugeriria não se atrasar, milady. O quarto dava para o mar. Era uma vantagem que Eudora reconheceu de imediato. Havia uma cama de dossel verde escuro, uma escrivaninha de cerejeira e um espelho oval um pouco torto na parede. Sobre a penteadeira, alguém havia colocado uma jarra de água e um vaso com 3 rosas brancas. As rosas estavam secas. Tinham sido cortadas há pelo menos uma semana. Eudora tocou as pétalas. Caíram em sua mão como pó. Quem cortou estas rosas? Perguntou a criada que entrava com lençóis. Bessamy era jovem, sardas no nariz, cabelos cor de mel. Ela hesitou, exatamente como a senhora Mowbray hesitara antes. Foi o Duque, milady. Ele costuma cortar rosas? Costumava, milady. Antes. Antes do quê? A criada baixou os olhos. Antes de tudo, milady. E não disse mais nada. Aquela primeira noite, Eudora desceu para o jantar 3 minutos antes das 8. Alaric já estava sentado à mesa. Sopa de aipo, um pão escuro, vinho do Porto em uma taça que parecia velha o suficiente para ter pertencido a algum rei deposto. Eles comeram em silêncio quase total. No final, ele pousou a colher. Há regras nesta casa, disse. Você terá acesso a todos os cômodos, exceto a biblioteca central e ao 3º andar da Torre Norte. Não se aproxime dessas 2 portas. Não pergunte sobre elas. Não converse com os criados a respeito delas. E se eu fizer perguntas mesmo assim? Você descobrirá que esta casa não recompensa a curiosidade. E se eu não tiver medo? Então será uma novidade para mim. Espero não me decepcionar. Eudora pousou a taça com cuidado. Inclinou-se levemente. Onde quer que eu durma, Excelência. Quero ao menos morrer com paisagem. Pela primeira vez, Alaric olhou para ela como se ela fosse uma pessoa, e não um arranjo. O olhar durou apenas um instante. Depois, ele desviou para a janela e o silêncio voltou a se instalar como mofo. Os primeiros dias em Blackmere Hollow foram um exercício de observação. Eudora não chorou, não escreveu cartas para casa. Caminhou pela casa lentamente, contando portas, contando criados, contando os retratos virados contra a parede no salão menor. Eram 5, todos do mesmo tamanho, todos cobertos por panos. Quando ela tentou erguer um pano, Bessamy entrou apressada e disse com a voz baixa que o Duque havia ordenado que ninguém os tocasse. Quem está nesses retratos? Não sei, milady. Você nunca os viu? Eu prefiro não saber, milady. Eudora reparou nesse tipo de resposta com frequência crescente. As criadas baixavam os olhos quando ela passava. A cozinheira parava de cantarolar quando ela entrava na despensa. O velho mordomo, o Sr. Faldret, contava a prataria 2 vezes antes de guardá-la, e uma terceira se Eudora estivesse na sala. Não era hostilidade. Era um tipo de cautela que parecia ensinada por golpes invisíveis. Na terceira manhã, Eudora encontrou pegadas molhadas no corredor da ala leste, vindo da direção da Torre Norte. Não eram dela. Não eram de Alaric, cujas botas tinham um padrão de costura reconhecível. Eram menores, de alguém que andava de meias por cima de pedra molhada.
Eudora seguiu as pegadas até o limite do corredor, onde elas simplesmente desapareciam diante de uma porta fechada que dava para uma escada de serviço. Empurrou a porta. Estava trancada. À noite, ouviu passos no corredor por baixo do seu quarto. Eram leves, hesitantes, e pararam diante da sua porta por um instante longo demais. Depois, se afastaram. Eudora levantou-se da cama, descalça, vela na mão, e abriu a porta. O corredor estava vazio. No tapete diante do quarto havia um envelope dobrado. Não tinha endereço. Tinha apenas 2 palavras escritas em uma caligrafia feminina, fina, marcada por borrões antigos. Não acredite. Mais nada. Eudora levou o envelope para perto da vela. O papel era amarelo. A tinta tinha pelo menos 7 anos, talvez mais. Não havia outra folha dentro. Apenas aquelas 2 palavras, soltas, como uma faca esquecida sobre uma mesa. Não consegui dormir. Quando o sino tocou às 5, ela se vestiu sozinha, sem chamar Bessame, e desceu para a cozinha. A cozinheira, uma mulher grande chamada Senhora Hext, virou-se quando ela entrou. O fogo do forno iluminou metade do rosto dela. Milady, a senhora está acordada cedo. Eu não dormi, senhora Hext. Há quanto tempo a senhora trabalha nesta casa? 32 anos, milady. Então a senhora se lembra dela. A cozinheira não fingiu não entender. Pousou a colher de pau. Limpou as mãos no avental. Eu não falo sobre a senhorita Isolde, milady. Por ordem de quem? Por ordem da minha própria cabeça, milady. Eu gosto dela onde ela está, em cima dos meus ombros. O que aconteceu com ela? A cozinheira olhou para a porta. Depois para Eudora. Há várias histórias, milady. A do Duque, a do tio dele, a dos criados que estavam aqui naquela noite. Não há 2 iguais. A senhora vai precisar escolher em qual delas acreditar, e essa escolha vai definir tudo o que vier depois. Qual é a sua? A minha é que ela não fugiu. Mas isso é tudo o que vou dizer. E a senhora vai me perdoar se eu pedir que esqueça que eu disse. Eudora não esqueceu. Foi a primeira de muitas conversas curtas, sussurradas, que ela colecionaria nas semanas seguintes. O cocheiro tinha sua versão. O jardineiro tinha outra. Bessame não tinha nenhuma, pois era jovem demais. Mas em todas as versões, sempre, havia um detalhe que se repetia. A senhorita Isolde Thornhaven não havia saído pela porta da frente, e ninguém na criadagem a havia visto sair pela porta de trás. Alaric percebeu a mudança nela. Era inevitável. Em uma noite de chuva intensa durante o jantar, ele pousou o garfo com força excessiva sobre o prato. Você está fazendo perguntas. Eu estou. Eu disse que não recompensaria a curiosidade. E eu disse que não tinha medo. Ele bebeu um gole de vinho. Pousou a taça. Bebeu outro. Eudora reparou que a mão dele estava firme, mas a veia da têmpora pulsava. Você acha que eu sou um monstro, Eudora? Eu acho que o senhor quer que eu o ache. Ele se levantou tão rápido que a cadeira raspou contra o assoalho. A taça caiu. O vinho espalhou-se sobre a toalha branca como uma mancha vermelha indecente. Eudora não se moveu. Saia da mesa, ele disse com a voz baixa. Não, eu lhe pedi para sair da mesa. E eu lhe disse que não. Por um instante, ela achou que ele atravessaria a sala em sua direção. Houve algo no rosto dele que ela nunca esqueceria, um tipo de fúria que não vinha dela, mas que estava prestes a cair sobre ela porque ela estava próxima. Depois, com um esforço visível, ele recuou, fechou os olhos, apoiou as mãos na borda da mesa. Eu não sei o que fizeram com você na sua casa, ele disse, mas você não conhece o tipo de homem com quem se casou. Eu suspeito que ninguém conhece. Talvez nem o senhor. Ele saiu da sala. A porta bateu. Eudora ficou sentada por um longo minuto, olhando para a mancha vermelha que crescia lentamente na toalha. Bessame entrou, viu o estrago e começou a limpar sem dizer nada. As mãos da criada tremiam. Bessame,
disse Eudora. Ele já levantou a mão para alguém aqui? Não, milady. A criada respondeu rápido, rápido demais. Nunca. O Duque nunca encostou em ninguém. Ele tem outros métodos. Quais? Ele se cala, milady. Ele se cala por dias e a casa toda se cala junto. É pior do que se ele gritasse. Naquela noite, Eudora não dormiu. Vestiu o robe, pegou a vela, saiu do corredor e seguiu na direção da biblioteca central, a porta que lhe fora proibida. Estava aberta, apenas uma fresta. Luz tremulante por dentro. Ela espiou. Alaric estava sentado em uma poltrona de couro gasto. À frente dele, sobre uma escrivaninha, um maço de cartas amarradas com fita preta. E uma miniatura em moldura de prata, que ele segurava entre os dedos, como quem segura uma coisa que ainda dói depois de tanto tempo. Eudora não viu o rosto da miniatura. Viu o rosto dele. Estava molhado. Ela deu 3 passos. Voltou para o quarto sem fazer ruído. Sentou-se na beirada da cama e ficou ali até o amanhecer, com o envelope amarelado nas mãos. Não acredite. Em quem, exatamente? Nele, no tio dele, nos criados, na própria carta. A tempestade chegou no fim daquela mesma semana. Foi uma tempestade do norte, do tipo que se anuncia com horas de antecedência através de um cheiro de ferro no ar. As gaivotas sumiram da costa. Os cavalos ficaram inquietos nos estábulos. Por volta da meia-noite, Eudora foi acordada por um estrondo. Era o som de alguma coisa se quebrando muito perto. Vidro, madeira, pedra que cedeu. Bessame bateu na porta segundos depois, pálida. Milady, o telhado da Torre Norte cedeu. O Duque subiu sozinho. Há quanto tempo? Há 1/4 de hora. Por que ninguém o seguiu? Ninguém pode entrar na torre, milady. É uma ordem dele desde sempre. Eudora pegou um chale, pegou a vela, subiu a escada de pedra com o coração batendo. A escada era estreita, em espiral, gasta pelos pés de gerações. No topo, a porta estava escancarada. O vento entrava em rajadas, chuva também. O que ela viu lá dentro a fez parar. Não era um quarto, era um santuário. Móveis cobertos por lençóis, quadros encostados nas paredes, uma cama feita, um vestido de noiva amarelo pendurado em um biombo. Sobre uma mesinha, um penteado de cabelo trançado, do tipo que se faz na véspera de um casamento. Tudo intacto, tudo congelado. No meio do cômodo, Alaric ajoelhado sobre os destroços de uma janela quebrada, tentando proteger com o próprio corpo um pequeno baú de madeira. A chuva entrava em ondas. Ele estava ensopado. As mãos sangravam de cortes pequenos de vidro. Ele a viu. Por um segundo, o que apareceu no rosto dele não foi raiva. Foi terror. O terror puro de uma criança apanhada em uma vergonha. Saia daqui, Eudora. Não. Ela atravessou a sala. Não correu. Não falou. Pegou uma das tábuas soltas do chão e a posicionou contra a janela quebrada, encaixando-a no batente. Exatamente como aprendera a fazer nas casas de Cumberland, onde as tempestades de fevereiro eram piores do que as de Penhalick. O vento amainou. A chuva ainda entrava, mas em volume suportável. Eudora ajoelhou-se diante dele, pegou a mão dele, limpou o sangue com a barra do robe. Quem é Isolde? Ele não respondeu por um longo tempo. Quando falou, a voz estava rouca. Era minha prima, não minha noiva, ainda que estivéssemos prometidos um ao outro. As famílias arranjaram para resolver dívidas, exatamente como fizeram com você. Mas nós dois descobrimos algo sobre a fortuna dos Thornhaven que ninguém deveria saber. Que o título e estas terras foram tomados por fraude há 3 gerações do verdadeiro herdeiro, um primo distante. Ela queria que eu renunciasse a tudo, que devolvêssemos o que pertencia a outra família por roubo. Eu hesitei. Quanto tempo o senhor hesitou? 3 meses. E o que aconteceu com ela? No dia antes do casamento, ela desapareceu.
Meu tio Cassius disse que ela havia fugido com um homem de Liverpool. Mostrou cartas, apresentou testemunhas. Eu nunca acreditei, mas eu também nunca consegui provar nada. As cartas que ela me enviou pararam. As que eu enviei voltaram. Eu a procurei por 7 anos. Em 3 países, em todos os portos da costa, em todos os conventos da Cornualha. Nada, nenhum vestígio. O senhor acha que ela está morta? Eu acho que meu tio é capaz de qualquer coisa para manter o título nas mãos dele. Ele é o herdeiro caso eu morra sem filhos. Ele já tentou 2 vezes fazer com que isso acontecesse. As cicatrizes, uma das 2. Eudora apertou a mão dele. A miniatura que ela vira na biblioteca estava agora caída no chão. Ela pegou-a com cuidado. Era o retrato de uma jovem com olhos escuros e um sorriso que não tinha tido tempo de envelhecer. O senhor me casou para honrar uma dívida antiga ou para se proteger? Eu casei com você porque meu tio insistiu. Ele acreditou que uma mulher submissa apagaria de uma vez por todas o nome de Isolde da casa. Ele se enganou redondamente sobre você. E o senhor, no altar... Alaric fechou os olhos. Eu disse o que disse porque queria que você me odiasse de imediato. Era mais fácil, era mais seguro. Eu não posso oferecer nada a uma mulher, Eudora. Não enquanto este nome estiver sobre a minha cabeça. Não enquanto eu não souber o que ele fez com ela. Ela se levantou. Apertou o xale sobre os ombros. A chuva pingava através da tábua mal encaixada. Então descubra. Como? Eu não sei como, mas eu sei que o senhor não vai descobrir sentado nesta torre. Por um instante, ela achou que ele fosse responder, que se ergueria, que diria algo que mudaria a noite. Em vez disso, ele apenas baixou os olhos para a miniatura na mão dela. Saia, Eudora, por favor. Ela saiu. Os dias seguintes foram piores do que o silêncio das primeiras semanas. Alaric retraiu-se completamente. Tomava as refeições em seu próprio escritório. Não cruzava com ela nos corredores. Quando o encontrava, ocasionalmente, ele cumprimentava-a com a cortesia mecânica que se reserva a uma desconhecida em uma sala de visitas. Eudora compreendeu o que estava acontecendo. Ele havia se exposto, ele estava envergonhado, e a vergonha naquele homem era uma coisa que se transformava rapidamente em parede. Ela teve paciência por 5 dias. No 6º perdeu. Encontrou-o no jardim de inverno, podando rosas com a tesoura de prata. Aproximou-se sem cumprimentar. O senhor vai me ignorar pelo resto da nossa vida. Vou tentar. E o que aconteceu na torre? Aconteceu em uma noite de tempestade. E nada do que se diz em uma noite de tempestade conta como verdade. Foi a coisa mais verdadeira que o senhor já me disse. Ele cortou um ramo. O corte foi brusco, fora do nó. Eudora reparou. O senhor está descontando na rosa. Eu estou cortando uma rosa. O senhor está cortando errado. Ele virou-se. Pela primeira vez em 6 dias, olhou diretamente para ela. Os olhos cinzentos estavam mais fundos. Não havia dormido. Você precisa entender, Eudora. Meu tio está vindo. Ele estará aqui na próxima semana. Ele vem todos os anos no aniversário do desaparecimento dela, supostamente para me prestar respeito. Na verdade, vem verificar se eu já enlouqueci o suficiente para que ele possa me declarar incompetente e tomar a propriedade. Você não pode estar aqui quando ele chegar. Onde devo estar? De volta a Cumberland. A casa do seu pai. E o casamento? O casamento permanece. Eu honrarei a dívida. Mas você não precisa ser parte deste lugar. Ela respirou fundo. Sentiu pela primeira vez, desde o altar, uma coisa que se parecia com raiva, e não com dignidade. O senhor está me mandando embora. Estou tentando proteger a senhora. Sem me consultar. Eu não vou consultar a senhora sobre isso. Então o senhor não me conhece nem um pouco. Ela deu um passo à frente. O senhor acha que pode usar a mesma frase do altar para me afastar agora? Acha que se for cruel o suficiente, eu vou embora por conta própria. E o senhor não vai precisar carregar a culpa de ter pedido. Mas, excelência, eu não funciono assim.
Eudora. Eu vou embora, ela continuou. Mas não porque o senhor está me mandando. Vou embora porque eu preciso pensar em uma coisa em paz, e nesta casa eu não consigo. Volto quando decidir voltar, e o senhor não me mandará embora de novo. Ele não respondeu. A tesoura tremia ligeiramente na mão dele. Eudora foi para Cumberland naquela tarde. Levou apenas 2 baús. Bessamy chorou. A senhora Mowbray apertou-lhe a mão sem dizer nada, mas naquele gesto havia mais reconhecimento do que em todas as palavras que ela jamais lhe dirigira. O conde Vallecroft recebeu a filha com surpresa, depois com alarme, depois com a resignação dos pais que aprenderam a não fazer perguntas para as quais não querem respostas. Por 10 dias, Eudora pensou, caminhou pelos campos onde havia crescido. Reescreveu mentalmente cada conversa com Alaric. Releu o envelope amarelado, não acredite, e finalmente entendeu o que aquela mensagem significava. Não era um aviso sobre Alaric, era um aviso sobre a versão da história contada pelo tio. Escreveu cartas para um advogado em Edimburgo, para um arquivo de família em York, para um vigário aposentado que servirá à paróquia de Uí durante o desaparecimento de Isolde. Recebeu respostas em ritmo desigual. Pagou pelos correios mais rápido. E em uma manhã fria, recebeu uma carta vinda do norte, do tipo de selo simples que costuma esconder coisas importantes. Isolde Thornhaven não havia morrido no dia do desaparecimento. Havia sido internada em um convento da Cornualha sob nome falso, por ordem de Lord Cassius Thornhaven, 3 dias antes do casamento. Viveram lá durante quase 4 anos. Faleceu de febre puerperal em 1848, depois de dar à luz uma criança que sobreviveu. A criança foi entregue a uma família de pescadores da Escócia. Tinha agora 16 anos e não fazia ideia de quem era. Eudora segurou a carta nas mãos por um longo tempo. Não choveu imediatamente. Depois chorou, mas brevemente, como quem reconhece o fim de uma busca antes de começar outra. Empacotou os documentos, pegou a primeira carruagem para o sul. Levou 3 dias para chegar a Blackmare Hollow. Lord Cassius estava lá. Eudora soube no momento em que a carruagem parou diante do pátio circular. Havia mais cavalos nos estábulos. Havia uma criada que ela não conhecia. Havia, sobretudo, a senhora Mowbray, de pé no alto da escadaria, e o rosto da senhora Mowbray, normalmente impassível, dizia tudo. Onde está o duque? Na biblioteca central, milady, com o tio dele. Eles estão lá há 2 horas. Algum criado entrou? Não, milady. Ordem do duque. Eudora subiu a escadaria. Atravessou o saguão. Não bateu na porta da biblioteca. Empurrou-a. Alaric estava de pé diante da lareira. Lord Cassius, um homem mais velho, baixo, com olhos pequenos e uma boa medida de banha por baixo do colete, estava sentado em uma poltrona com uma taça de conhaque na mão. Os dois viraram-se ao mesmo tempo. Eudora, disse Alaric. A voz dele era controlada, mas algo nela vacilou. Excelência, disse Lord Cassius, levantando-se com cortesia exagerada. Que prazer inesperado. Eu pensei que a senhora estivesse em Cumberland. Eu voltei. Vejo que sim, justo a tempo de uma conversa familiar. Estávamos discutindo certos arranjos administrativos. Eu sei o que o senhor estava discutindo, ela disse. O senhor estava propondo a meu marido que assinasse uma procuração permitindo ao senhor administrar a propriedade, como vem fazendo, sem sucesso, há 7 anos. Lord Cassius sorriu. O sorriso não chegou aos olhos. A senhora é muito informada para alguém que acabou de chegar. Eu estive em Cumberland, milord, mas Cumberland tem correios e eu tenho amigos no norte. Ela tirou da bolsa um envelope grosso, lacrado. Colocou-o sobre a escrivaninha. Isso é uma cópia. O original está com um advogado em Edimburgo, com instruções precisas para entregá-lo às autoridades caso eu ou o duque sofram qualquer acidente.
Alaric não falou. Olhou para o envelope. Depois olhou para ela. Pela primeira vez em semanas, Eudora viu o rosto dele se abrir. Lord Cassius hesitou. Era o tipo de homem que sabia ler papéis antes de tocá-los. Posso saber o que contém o envelope? O atestado de internação de Isolde Thornhaven em 1844. O atestado de óbito da mesma, o registro do nascimento da filha dela e uma declaração assinada da superiora do convento, agora aposentada, identificando o senhor pelo nome e pelo selo da família Thornhaven como a pessoa que pagou pela internação e exigiu segredo. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para se cortar com faca. Lord Cassius pousou a taça de conhaque com cuidado excessivo. A senhora compreende o escândalo que isso causaria. Não apenas para mim, para Alaric, para o nome. Eu compreendo perfeitamente. E mesmo assim a senhora trouxe esses papéis. Eu trouxe esses papéis porque o nome não me importa, milord. O homem me importa. E esta casa, agora que eu sei o que ela é, me importa um pouco menos do que eu havia previsto. Alaric atravessou o cômodo. Parou ao lado dela. Não a tocou ainda. Mas o gesto era inequívoco. Cassius, disse Alaric, você vai sair desta casa em 15 minutos. Você não voltará. Eu instruirei os bancos amanhã para suspender a renda anual que esta família lhe paga. Se você quiser contestar a decisão, terá que fazer com base nos documentos que minha esposa acabou de mostrar. Eu duvido que você queira. Lord Cassius olhou para os dois. Por um instante, a casca social desfez-se, e o que apareceu por baixo era pequeno, frio, calculista. Depois, ele recompôs-se, fez uma curvatura formal e saiu da biblioteca sem dizer mais uma palavra. Os passos dele ecoaram pelo corredor. A porta da entrada bateu. Uma carruagem partiu. Alaric sentou-se na poltrona que Lord Cassius havia desocupado. Olhou para o fogo. Por um longo minuto não falou. Quando falou, a voz dele estava rouca. Você não precisava ter feito isso. Eu precisava. Você poderia ter perdido tudo. Eu já havia perdido quase tudo quando o Senhor me disse no altar que iria me fazer implorar. E mesmo assim, você voltou. Eu voltei porque escolhi voltar. Da primeira vez eu vim porque me trouxeram. Esta vez eu vim. Não é a mesma coisa. Ele ergueu os olhos. Estavam molhados, mas firmes. Eu não sei como ser este homem com você, Eudora. Então aprenda devagar. Ele estendeu a mão. Ela a aceitou. Não houve beijo. Houve uma coisa mais rara e mais antiga, o tipo de gesto silencioso que os casais antigos faziam quando ainda acreditavam que o tempo lhes pertencia. A devolução do título durou meses. Houve advogados, houve um processo eclesiástico difícil, houve cartas furiosas de Lord Cassius, que tentou contestar tudo e perdeu. O filho de Isolde, um rapaz tímido criado entre pescadores escoceses, chamado Davin, recusou-se a tomar a casa. Aceitou um arranjo justo, uma renda vitalícia, uma parte da propriedade do norte, o reconhecimento público de seu nome. Conheceu Alaric uma única vez. Os dois passaram uma tarde caminhando pela costa em silêncio. Quando se despediram, apertaram-se a mão como dois homens que dividem uma dor que ninguém mais entenderia. Alaric e Eudora deixaram Blackmere Hollow no fim do outono. Mudaram-se para uma casa menor, em uma faixa de terra que ainda lhes pertencia por direito de Eudora, perto da vila pesqueira. A casa era de pedra cinzenta com uma cozinha grande, 3 quartos pequenos e uma vista do mar que não pedia perdão a ninguém. Não havia torres, não havia portas trancadas. Era a primeira casa em que Alaric Thornhaven dormiu sem trancar a porta do quarto. 7 anos passaram daquele inverno. Em uma manhã de abril, Eudora caminhava pelo jardim com uma menina de 6 anos pela mão. A criança tinha os olhos cinzentos do pai e a teimosia da mãe, o que, segundo a senhora Mowbray, agora aposentada, mas ainda visitante constante,
Era uma combinação destinada a tirar a paz de todos os adultos próximos. O nome da menina era Isolda. Eles tinham concordado quanto a isso, sem que nenhum dos dois precisasse propor. Alaric apareceu na porta da casa com uma carta na mão. Veio do norte, disse. Davin escreveu. Diz que quer trazer a esposa para conhecer a Isolda no verão. Diz também que plantou roseiras. Roseiras dele ou nossas? Perguntou Eudora. Dele, mas ele insiste em comparar técnicas com a senhora. Diga a ele que as minhas são melhores. Eu já disse. Ele me respondeu que vai julgar pessoalmente. A menina puxou o vestido da mãe. Mamãe, o papai já contou ao senhor das rosas que a senhora grita com elas? Eu não grito com as rosas, meu amor. Eu apenas insisto. Alaric desceu os 3 degraus da entrada. Pegou a mão livre da filha. Os 3 caminharam juntos em direção à crista da falésia. As ondas batiam contra a costa abaixo, com a mesma força antiga que outrora batera contra Blackmare Hollow. Mas o som ali era diferente. Era o som de uma vida escolhida. Sabe, disse Alaric, baixinho, enquanto a menina corria à frente. Eu ainda penso no que sussurrei para você no altar. Eu sei, disse Eudora, e eu ainda penso no que respondi. Você ainda não implora por nada? Eu não preciso. Ela apertou a mão dele. O senhor finalmente aprendeu a oferecer antes que eu peça. Ele riu. Foi uma risada baixa, breve, do tipo que homens como ele só sabem dar quando finalmente entendem que sobreviveram a si mesmos. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário e compartilhe com alguém que ainda acredita que o orgulho pode ser vencido pelo amor.